Graça de Deus seja sobre nós, meus irmãos. Eu convido você à leitura do texto que está na carta de Paulo em Tito, capítulo 2. Leremos apenas versículos 11 e versículo 12. Diz-nos assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Meu irmão, nós temos visto nessas últimas meditações que Paulo, após ele mostrar o propósito do serviço cristão, lá no capítulo 1, de 1 a 4, ele então orienta e alerta a Tito sobre a atuação dos falsos mestres, no versículo 10 a 16 do capítulo 1. Então, a seguir, ele também vai pedir com que Tito oriente o comportamento dos crentes, aí no capítulo 2, do versículo 1 a 10. Agora, então, ele vai nos explicar qual é o papel da graça nessa transformação da conduta cristã. Veja que inicialmente ele fala porquanto. Essa palavrinha tão pequena, às vezes a gente ignora, mas ela é muito importante. Porque ela vai ligar o que Paulo vai falar agora ao assunto anterior, ou seja, o nosso comportamento que a gente tinha acabado de falar aqui do versículo 1 até o versículo 10, esse comportamento cristão, ele é transformado porque houve uma manifestação da graça divina. Essa mudança de atitude, ela não é própria da nossa vontade. Ela é própria da ação graciosa de Deus em nós. Porque se não fosse a manifestação da graça, nós ainda viveríamos como ímpios, com todas as atitudes ímpias das pessoas desse mundo. Então ele continua falando que nós temos essa atitude porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A manifestação da graça, irmãos, é uma manifestação salvadora. Então veja que, logicamente, a salvação aqui implica nessa libertação da escravidão do pecado. Nós não somos mais obrigados a fazer a vontade do pecado. Nós não somos mais obrigados a viver de forma ímpia, porque o pecado não é mais nosso Senhor. Quando ele fala que a graça se manifestou salvadora, está falando que a graça de Deus então se manifestou nos libertando dessa escravidão da nossa mente e da nossa vontade. E como diz Paulo lá em Romanos capítulo 6 e capítulo 7, né? Nós deixamos de ser escravos do pecado para servirmos a Deus. Então, a nossa vontade agora mudou de domínio. Não é mais dominada pelo pecado, mas é dominada pelo Espírito de Deus. E Paulo continua falando aqui que ela se manifestou salvadora a todos os homens. Irmãos, aqui é importantíssimo nós percebermos que Paulo não está citando uma salvação universal, que todas as pessoas do mundo serão salvas. Paulo não está falando aqui que cada pessoa existente no globo terrestre vai ser salvo pela graça de Deus. Não, o que Paulo está falando aqui é que todas essas classes de pessoas que ele acabou de dizer, dos homens, das mulheres, das jovens, dos moços, dos servos, a manifestação da graça foi para todo tipo de classe de pessoas. Lembrando principalmente que Paulo está tratando aqui também nessa carta a respeito dos judaizantes, que eram aqueles homens, os judeus que se converteram ao cristianismo e que estavam querendo obrigar também com que os gentios se tornassem judeus para então serem considerados cristãos. Então, quando Paulo fala aqui que a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, ele está dizendo que não apenas os judeus têm acesso a essa graça, mas todos os tipos de pessoas, pessoas de todas as partes do mundo, não apenas os homens, mas também as mulheres, não apenas os homens livres, mas também os escravos, a graça de Deus alcança todo tipo de pessoas. É importantíssimo nós entendermos isso, porque demonstra que a graça de Deus ela tem um alcance universal, mas não significa que ela vai salvar todas as pessoas do universo. A expiação de Deus é uma expiação limitada, no sentido de que ela vai alcançar todos aqueles a quem Deus elegeu, como Paulo fala lá também no capítulo 1, no versículo 1, falando dos eleitos de Deus.
Mas ele continua dizendo que essa graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens com um agir específico, que é o agir da manifestação no nosso momento presente. Ele fala educando-nos, ou seja, a graça ela tem um papel educativo, pedagógico. Ela tem um propósito de agir em duas frentes na realidade que nós vivemos, no nosso presente. A primeira manifestação é rejeitar a impiedade e todo o desejo mundano. Irmãos, ou seja, nós temos a graça de Deus se manifestou para que nós fôssemos capazes então de largar, de abandonar toda a ação que Deus abomina. A graça de Deus se manifestou para que nós pudéssemos então agora abandonar tudo aquilo que vai contra a santidade de Deus, tudo aquilo que provoca a ira de Deus. Não existe uma pessoa que recebe a graça de Deus que fala, olha, eu não aguento não pecar, é impossível para mim não pecar. Não, ele agora, a posse, o poder do pecado foi quebrado na vida dos crentes e, portanto, agora ele pode dizer que não peca mais. Nós podemos renegar e abandonar toda paixão, todo desejo mundano, toda impiedade, porque a graça de Deus se manifestou em nossa vida. E aqui ele vai falar, melhor, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, Paulo vai nos dar um exemplo de que coisas, paixões mundanas são essas. Ele diz ali, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. São apenas alguns exemplos. Se quisermos ver outro exemplo, temos lá em Apocalipse também, no capítulo 21, no qual, ou melhor, 22, versículo 15, nós temos um outro exemplo colocado pelo apóstolo João que ele fala a respeito de quem vai habitar o reino celestial. Ele fala: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então a graça de Deus se manifestou para que nós pudéssemos rejeitar todas essas ações ímpias, para que nós pudéssemos abandonar todo esse desejo mundano, todo aquilo que Paulo também fala em Gálatas capítulo 5, do qual ele chama de obras da carne. Mas outra frente da educação, da graça na nossa vida, que além de ela nos fornecer o poder para rejeitar essas coisas, ela nos fornece também o poder para viver nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, como fala o final do versículo 12. Ou seja, o comportamento que se requer dos crentes. A graça de Deus nos capacita a viver. A graça de Deus, ela tanto nos capacita a abandonar o que é ímpio, quanto ela também nos educa a viver da forma correta nesse mundo. Que forma correta é essa? Aquilo que nós já meditamos no início desse capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10, que Paulo fala a respeito do comportamento dos homens, das mulheres, da jovem recém-casada, dos moços e dos servos, né? Que está na meditação anterior também. Você pode dar uma olhada. Mas, irmãos, enfim, a graça de Deus se manifestou. Foi um ato realizado na história, definitivo e único. E essa graça tem um propósito de trazer salvação, que é essa libertação da escravidão do pecado, e de nos educar para que nós vivamos de uma forma correta nesse mundo, abandonando todo o pecado, toda ação pecaminosa, e então vivermos da forma que glorifica o nome de Deus. Somos chamados e capacitados por Deus para isso. Que Ele nos abençoe. Amém. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, adorando-Te, louvando-Te, porque o Teu nome é santo, santo, santo. Porque o Senhor agiu de forma poderosa em nosso favor e manifestou a Tua graça para nos libertar, nos salvar e nos educar, de forma a sermos um povo que glorifica o Teu nome em tudo aquilo que nós falamos, fazemos e pensamos. Abençoa-nos, portanto, para que em tudo sejamos coerentes, para viver da forma que lhe agrada, e em tudo as nossas boas obras sirvam para mostrar o Deus a que nós servimos.
É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.